necessidade de jejum. Eu lembro que, quando eu aceitei Jesus, eu vivia o tempo todo jejuando, né? Fazia jejum vários e vários dias, fazia propósito com o Senhor. Só que, naquela época, eu tinha um entendimento errado do jejum. Eu achava que o jejum ia mudar a ideia de Deus, ia mudar Deus. Só que aí, com o passar do tempo, né, o Senhor é misericordioso, e aí a gente vai amadurecendo, até que eu cheguei no Rema. E ali no Rema eu aprendi o sentido do jejum. O jejum não é para mudar a ideia de Deus, não é para mudar Deus em nada. O jejum é para nos mudar nós, né? Nos mudar, nos deixar mais sensíveis à palavra de Deus, deixar mais sensível ao Senhor. Então, vamos lá. Existem vários tipos de jejum. Eu pesquisei. O jejum é a abstenção de comida ou de comida e bebida por um período de tempo. Então, existe o tipo de jejum medicinais e terapêuticos. São jejuns que são feitos para desintoxicar, né, o organismo. E o que hoje eu quero destacar é o jejum religioso, que é a renúncia voluntária a um prazer, neste caso, o alimento, por um período de tempo, buscando uma maior conexão espiritual com o Senhor. Então, o objetivo é a comunhão com Deus, a rendição ao Senhor com oração, jejum e meditação na palavra de Deus. Então, o jejum ele pode ser parcial ou total. Existem algumas pessoas que não conseguem fazer aquele jejum, né? O dia todo, de 12 horas, né? Então, assim, eu mesma já fiz alguns propósitos com o Senhor, alguns jejuns, que era eu me abster de algum tipo de alimento, como chocolate, doce, que eu gosto muito de doce. Então, eu já fiz esse tipo de jejum. Eu já fiz jejum de ficar até a hora do almoço, né? No caso, vamos dizer, 6 horas em jejum, porque eu não conseguia ficar o dia todo, né? Então, assim, eu acho que isso é muito pessoal. Vai de cada. Já fiz também de televisão, tipo assim, para ter mais, porque na correria do dia a dia, você naquela correria, aí você chega em casa, você quer relaxar, você começa a assistir televisão, aí começa a assistir uma série, vai, né? E esquece. Então, eu já fiz, tipo assim, quando meu marido viaja, né? Que ele gosta muito de ir para Minas, então eu fico assim a semana inteira sem assistir televisão, nem ligo a televisão. E aí, nesses momentos que eu fico em casa, eu vou ler a palavra, eu vou orar, eu vou meditar na palavra, né? Então, assim, eu acho que vai de cada um ver o melhor tipo de jejum. Já fiz também de carne, fiquei 1 mês sem comer carne. E assim, me ajudou muito. A gente fica mais sensível. O jejum que agrada a Deus. Lá em Isaías 58, vamos abrir lá, por favor. Isaías 58. Amém? O verdadeiro jejum. Grite alto, não se contenha, levante a voz como trombeta. Anuncie ao meu povo, a rebelião dele. Aos descendentes de Jacó, os seus pecados, porque dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito, o que não abandonou os mandamentos do seu Deus, e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Por que jejuamos, dizem, se não o viste? Por que nos humilhamos, se não reparaste? Contudo,
No dia do jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês. E exploram todos os empregados. O seu jejum termina em discussões e rixas, e em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será esse o jejum que escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É assim que vocês chamam jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. E romper todo jugo não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura. A sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então você clamará ao Senhor, e Ele responderá. Você gritará por socorro, e Ele dirá: aqui estou. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor, o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor guiará constantemente, satisfará os seus desejos em uma terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Então, aqui o Senhor fala a respeito do jejum. Muitas vezes as pessoas acham que jejuar é só ficar sem o alimento, né? Não faz uma oração, não medita na palavra, não quebranta o seu coração diante do Senhor, não medita, não busca, né, verdadeiramente o sentido de você estar ali em jejum. E aqui em Isaías ele fala a respeito disso. O que ele quer, né? Que a gente ajude o necessitado, que a gente tenha um coração quebrantado, um coração humilde, né? Ouça a voz do Senhor. Não faça só por fazer, né? Como aqui o povo. O povo fazia o jejum, mas ali era um coração endurecido, né? Um coração que não estava voltado ao Senhor. Amém? Eu pesquisei e vi que o jejum ele fala tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. A primeira vez que foi citado o jejum na Bíblia foi em Moisés, lá em... Deixa eu ver aqui... Só um minuto. Onde eu coloquei aqui? Aqui. Lá em Êxodo 34, 28, que fala, né, quando o Senhor chamou Moisés no Monte Sinai e o instruiu a escrever os 10 mandamentos. Então, essa foi a primeira vez que foi citado na Bíblia, tá? No Velho Testamento. Aí, logo em seguida, eu pesquisei e vi Davi. Davi, ele jejuou lá em 2 Samuel 12, 16. Vamos lá em 2 Samuel 12, 16, por favor. Aqui foi quando Davi ele caiu, né, em pecado de adultério com Batseba. Aí ela engravidou. Batseba ela era a esposa de Urias, né, do exército de Davi. E aí ela engravidou. Só que a criança nasceu, né, e doente, e aí Davi começou a orar e jejuar, né, para que o Senhor não levasse a criança, né, não permitisse que a criança morresse. Deixa eu colocar aqui. 2 Samuel 12, 16.
12:16. Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou e, entrando em casa, passou a noite deitado no chão. Aí, em seguida, se você quiser ler depois, os empregados, né, os serviçais de Davi chegaram e aí falaram, né, para Davi que o filho dele tinha falecido, né, tinha morrido. Aí o que Davi fez? Levantou, tomou um banho, se vestiu e foi se alimentar. E aí ninguém entendeu, né? Porque até então ele estava chorando, ele estava deitado, ele estava prostrado. E aí, de repente, ele se levantou, né? Tomou um banho, se vestiu e foi comer. E aí ele falou que até aquele momento ele orou a Deus para que Deus não levasse o filho dele. Ele orou, jejuou, né, com esse propósito. Mas aí o Senhor, a criança morreu, então ele não tinha mais o que fazer. Então ele se conformou, né? Lá em Neemias também, Neemias ele estava como copeiro do rei Artaxerxes. Lá aí fala sobre a reconstrução de Jerusalém, lá em Neemias 1:4. Vamos ler lá? Neemias 1:4. Quando ouvi isso, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aqui, Neemias, ele soube notícias sobre Jerusalém, né, que os muros precisavam ser reconstruídos, que Jerusalém precisava ser restaurada, né? E aí aquilo ali afligiu Neemias de tal jeito, de tal modo que ele chorou. Ele chorou, ele jejuou, ele orou, e aí, em certo momento, o rei Artaxerxes, que era, né, o rei, o qual ele era o copeiro, e percebeu a tristeza de Neemias, e ali o jejum, né, ele orando e jejuando, então ele recebeu favor diante do rei, e o rei permitiu que ele fosse para Jerusalém, ainda ajudou, né, ele a conseguir todo o material para a reconstrução de Jerusalém. Outro episódio também que fala sobre jejum é lá no livro de Esther, a rainha Esther. Nós sabemos que ela era judia, né? Ela foi criada por Mardoqueu, né, que era o tio dela. E aí o rei Xerxes, né, ele pediu que todas as virgens, né, fossem levadas para o palácio, porque a rainha Vasti, né, que era a esposa dele, né, fez algo que não agradava a ele, então ela foi isolada, não era mais a esposa dele, e aí foram várias virgens para que ficasse um período se preparando para uma delas ser escolhida como a nova esposa do rei. E nisso, Esther, que era judia, só que ela escondia, ela não revelou, né, que era judia. Então, ela foi escolhida como rainha, só que a rainha ela não podia entrar a hora que ela quisesse na presença do rei. Ela só poderia entrar se o rei a convidasse, né, e mostrasse o... Como é que chama? O cetro. Só que aí o que aconteceu? O rei ele tinha um dos assessores dele lá, que ele era inimigo dos judeus, ele tinha ódio dos judeus, que era Amã. Amã ele fez um complô, ele fez lá, ele elaborou um jeito e convenceu o rei Xerxes de fazer um decreto para poder matar todos os judeus no mesmo dia, né? E o rei foi, né, caiu na conversa lá de Amã, e aí fez esse decreto, que ali no certo dia todos os judeus iam ser mortos. Aí o que aconteceu? Mardoqueu mandou, né, um recado para a rainha Esther, que ela fosse até o rei. Só que ela não podia, ela falou que não podia, não era a hora que ela queria, né, chegar na presença do rei. Aí o que foi feito? A rainha decretou 3 dias de jejum e oração,
que todos se colocassem, né, nessa posição para estar orando, jejuando, para que ela achasse graça e favor diante do rei. E assim foi feito. E ela falou, e no dia que ela foi na presença do rei, o rei permitiu, né, que ela entrasse, e com isso, a gente já sabe a história, né, houve o livramento do povo de Deus. Os judeus foram livres, né, não foram mortos. Outro momento também que a gente pode ver falando sobre o jejum é lá no livro de Daniel, que fala sobre Daniel e os seus amigos. Eles foram, né, para a Babilônia, e lá o rei Nabucodonosor decretou que eles tinham que ficar também um período se preparando, estudando as leis, né, lá do lugar, estudando todas as leis sobre Babilônia, toda a cultura, né? E aí, depois de um período, não sei se era mais ou menos um ano, então eles iam começar a servir o rei. Só que o que aconteceu? Daniel era tão puro de coração, ele amava tanto a Deus que ele não queria se misturar, ele não queria aceitar os manjares do rei, porque ele achava que aquilo não era certo. Então, ele fez um acordo, né, com o chefe lá, o responsável lá, pelos manjares do rei, que deixasse ele 10 dias, ele e os amigos, comendo só legumes, né? Legumes e água. E que, depois dos 10 dias, se eles não tivessem bem de aparência, então, né, eles poderiam se alimentar com os manjares do rei. E o que aconteceu? Depois de 10 dias, eles estavam melhores do que os outros rapazes, né? As outras pessoas que estavam também se alimentando com os manjares do rei. Então, o coração de Daniel era tão puro, tão voltado para Deus, que ele não aceitou. E, com isso, o Senhor honrou Daniel, né? Com a fé que ele teve, com a fé que ele tinha, honrou Daniel. Ele tinha visões, ele tinha sonhos, né? Tanto que ele conseguiu falar sobre os sonhos, né? Descreveu os sonhos lá de Nabucodonosor, e ele foi promovido, ele e os amigos, né? Outro momento também que a gente pode ver na Bíblia é sobre Jonas. O Senhor pediu a Jonas que fosse a Nínive, pregar ao povo para que o povo se arrependesse, né? E o que aconteceu? Jonas fugiu, foi para outro lado, né? E não fez o que o Senhor pediu que ele fizesse. Só que aí a gente sabe a história, né? Jonas foi jogado ao mar, um grande peixe engoliu, ele ficou ali 3 dias e 3 noites ali, até ele se arrepender, né? E o grande peixe lá cuspiu ele lá na praia, e ele se arrependeu e voltou para Nínive. E quando ele voltou para Nínive, vamos ler lá em Jonas 3, do 1 ao 7. Capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Jonas. Capítulo 3, do 1 ao 7. O arrependimento de Nínive. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que anuncio a você. Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi a Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se com pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se com pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e dos seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não lhes dei de comer nem beber. Cubra-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. O rei
ele se... Como é que fala? Sumiu a palavra aqui. Ele se colocou diante do Senhor de uma maneira que até os animais teve que jejuar, né? Todos acreditaram. Depois que Jonas obedeceu a palavra do Senhor, né, que foi lá, proclamou a palavra, o povo de Nínive se arrependeu e foram jejuar. E aí o rei, né, até o rei jejuou e os animais jejuaram. Amém? Então, lá no Novo Testamento, nós podemos ver lá o Senhor Jesus, ele jejuar 40 dias e 40 noites. Depois que ele foi batizado, então o Espírito Santo levou ao deserto e ele ficou 40 dias e 40 noites, né, jejuando. E quando ele sentiu fome, né, aí a gente sabe, o Satanás apareceu a ele e ficou tentando ele de várias maneiras, né? E ele usou a palavra para poder afastar o inimigo. Então, lá em Mateus 6, capítulo 6, versículos 16 ao 18. Mateus 6, versículos 16 ao 18. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. No entanto, quando você jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto. E seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, é assim, né? Não adianta a gente, estou jejuando, ficar falando para todo mundo. Com aquela cara de pobre, coitado. Gente, isso não convence a Deus e não agrada a Deus. Amém? Então, outra passagem também que a gente pode ver, aqui foi usado lá em Marcos 9, capítulo 9, versículos 16, do 14 ao 29. Vamos lá, Marcos. Marcos, capítulo 9, 14 ao 29. Jesus liberta um menino endemoniado. Quando chegaram ao lugar onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutiam com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou maravilhado e correu para saudá-lo. Jesus perguntou: "O que vocês estão discutindo?" Um homem da multidão respondeu: "Mestre, eu trouxe a ti o meu filho, que está com espírito, que o impede de falar. Onde quer que se apodere dele, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram." Jesus respondeu: "Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga-me o menino." Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Ele caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: "Há quanto tempo ele está assim?" "Desde a infância", respondeu. "Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes, faz alguma coisa. Tem compaixão de nós e ajuda-nos." Aí Jesus: "Se podes", disse Jesus, "tudo é possível àquele que crê." Imediatamente o pai do menino exclamou: "Eu creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade." Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: "Espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe e nunca mais entre nele." O espírito gritou, agitou-o
violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu. Jesus, porém, tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, essa espécie só sai pela oração e pelo jejum. Então, nesse momento, para que os discípulos, né, expulsassem aquele demônio, era necessário, né, jejum e oração. Então, como eles não estavam preparados, também fala sobre a conversão de Paulo, lá no caminho de Damasco. A gente sabe, né, Paulo estava indo para Damasco, porque ele ficava, né, atrás do povo de Deus para poder prender, e no caminho ele teve um encontro com o Senhor. O Senhor, né, ele caiu do cavalo, ficou sem enxergar, né, foi para a cidade de Damasco, e lá ele ficou 3 dias sem se alimentar, né, jejuando e orando. E ali, depois dos 3 dias, o Senhor enviou, né, como é que é o nome dele? Esqueci agora. Deixa eu colocar aqui para a gente ler. Atos 9:9. Atos 9:9. Vamos lá. Os homens que viajavam com Paulo, Atos 9:9, só aqui. Por 3 dias esteve cego, não comeu nem bebeu nada. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou em uma visão. Ananias, aqui estou, Senhor, respondeu. O Senhor lhe disse, vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Em uma visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Ananias respondeu, Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que invocam teu nome. O Senhor, porém, disse a Ananias, vá, este homem é o instrumento que escolhi para levar o meu nome diante dos gentios e dos seus reis, bem como diante do povo de Israel. Mostrarei a ele quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos em Saulo e disse, irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. E a gente sabe quem Paulo se tornou, né? Um grande discípulo do Senhor, um grande apóstolo. A conversão de Paulo no caminho de Damasco está. Para separar para a obra Paulo e Barnabé, lá em Atos 13, do 1 ao 3. Atos 13, capítulo 13, versículos do 1 ao 3. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaé, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adorava o Senhor e jejuava, o Espírito Santo disse, separem-me, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, a gente vê aqui o propósito, era, né, eles estavam jejuando e orando, né, estavam ali mais atentos à voz do Senhor, e naquele momento, né, o Espírito Santo pediu que separasse Paulo e Barnabé para a obra. Em outro capítulo, aqui no capítulo 14 de Atos, Paulo e Barnabé, né, eles iam às igrejas para designar presbíteros. Lá no Atos 14, 23. Vamos ler lá. Atos 14, 23.
Paulo e Barnabé designaram-se presbíteros em cada igreja, designaram-lhes presbítero em cada igreja, e com oração e jejum os encomendaram ao Senhor e quem havia confiado. Amém? Então, o jejum ele era usado para expulsar os demônios, né? Para designar os presbíteros, né? Separar para a obra. Por quê? Porque as pessoas ficavam mais sensíveis a ouvir a voz do Senhor, né? Ficavam com o coração mais contrito, arrependido, mudança de atitude, né? Então, esse é o verdadeiro jejum que agrada a Deus, coração contrito, arrependido, mudança de atitudes, ajudar o próximo em suas necessidades, estar ali em oração, espírito de oração, meditação na palavra de Deus. Amém? Então, o Senhor quer justiça e misericórdia. O propósito do jejum o jejum não tem o propósito de mudar Deus em nada, em si mudar o nosso comportamento diante dele, nossas atitudes, tornarmos mais sensíveis à sua voz, sujeitando a nossa alma ao Senhor. Amém? Eu quero mostrar esse livro aqui aos irmãos. Eu li ele esses dias, e tem aqui na página 25, que fala sobre jejum também. Vivendo o equilíbrio entre graça e fé, combinando duas forças poderosas para receber de Deus. Aí, lá na página 25, fala sobre a redenção e tem um momento que fala sobre jejum. Eu vou ler aqui para os irmãos. Um homem compareceu a uma das reuniões em que preguei essas mesmas verdades sobre graça e fé. Tendo sido católico, na América Central, ele levantou as mangas da camisa e as pernas da calça para me mostrar há muitas cicatrizes que tinha por rastejar sobre vidros quebrados durante a quaresma. Ele acreditava que precisava pagar a penitência e, de alguma forma, tentar merecer o perdão de Deus. Você sabia que isso é um insulto a Deus? É como afirmar que Jesus não é suficiente, que é necessário acrescentar algo a que ele fez para ser perdoado. A maioria das pessoas não iriam tão longe, mas acaba fazendo o mesmo quando jejua, ora e lê a palavra. Porém, se você está jejuando para se humilhar e ficar mais sensível a Deus, tudo bem. Mas se faz isso para pressionar ou manipular Deus, está fazendo algo tão ofensivo quanto rastejar por quilômetros sobre vidro quebrado. Então, o propósito do jejum não é, a gente convencer Deus de nada, porque nós sabemos que o Senhor já nos deu tudo, já somos abençoados com toda sorte de bênção. Então, a gente não tem que jejuar para mudar a ideia de Deus, para Deus abençoar mais rápido. Não é para isso. O sentido do jejum não é isso. O sentido do jejum é a gente ficar mais sensível à voz do Espírito. É a gente poder ouvir mais claro, poder obedecer à voz do Senhor, poder seguir os passos que o Senhor quer. Então, é para isso que o sentido do jejum é esse. Mudar o nosso coração, mudar a nossa alma, mudar o jeito, o nosso jeito, para que a gente possa estar ali na presença de Deus, no propósito de Deus, obedecendo, seguindo ao Senhor. Amém? Então, era isso que eu queria deixar para a igreja. Irmãos, vamos fazer uma oração de agradecimento ao Senhor? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nesta noite, Senhor, para agradecer a Ti por toda sorte de bênção que o Senhor já derramou sobre nós. Pai, que essa palavra possa, ó Deus, ir de encontro aos nossos corações, para que possamos estar, Pai, a cada dia mais se voltando para a Tua obra, para a Tua vontade, para estar no centro da Tua vontade, Pai. Senhor, perdoa tudo aquilo que fizemos que não foi do Teu agrado, Pai. Mas nós sabemos que estamos sendo aperfeiçoados dia após dia. O Senhor está conosco, Pai. O Senhor nunca desamparou e nunca vai desamparar. Então, que possamos estar, Pai, como filhos fiéis, debaixo do Teu propósito, Senhor. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
Agradeço.